Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui deste vídeo é fazer um pequeno resumo teórico, do nosso último tópico do curso, que vai tratar justamente sobre elementos estruturais de junções. Na verdade, aqui, com esse vídeo, a gente vai fazer um pequeno resumo relacionado aos parágrafos da base de certificação que de alguma forma interagem com esse tópico e também, de alguma forma, resumir os elementos principais de junções do avião. Tá? A gente tem aqui uma tabelazinha onde a gente resume, alguns tipos de prendedores e material, característico desses prendedores e a recomendação de utilização. Depois você lê isso aqui com calma, para identificar esses tipos, essas denominações clássicas associadas a material e nomenclatura de prendedor, de rebite, de parafuso. Isso a gente não vai tratar diretamente aqui no nosso curso, mas é interessante que você, de alguma forma, entenda essa nomenclatura, esse linguajar, essa norma técnica associada à caracterização desses elementos e entender um pouquinho também de que tipo de material constitui esses rebites e esses parafusos, esses elementos de junção e a recomendação de aplicação para cada um. Então, eu queria aqui só, na verdade, destacar. Depois você lê isso aqui bonitinho, esses parágrafos da base de certificação relacionada ao tópico, mas eu só queria destacar esses factors aqui, o factor de bearing, esse especial aqui, o factor de fit factor. O que é que acontece? Lembra lá no início do nosso curso, que a base de certificação, que a gente está visitando sempre, ele comentava lá que obrigatoriamente eu tinha que caracterizar a carga última a partir da multiplicação de 1,5 na carga limite definida lá na minha análise. Muito cuidado que, além desse fator de 1,5, a base de certificação apresenta outros fatores, por exemplo, como esses fatores aqui, inclusive esse fator aqui de fitting, que é 1,15 além do 1,5. Então, vocês leiam direitinho aí, porque, por exemplo, se eu estou calculando num relatório de certificação estática a margem de segurança de uma ligação rebitada parafusada, eu obrigatoriamente, e se essa análise tiver nesses condicionantes aqui do parágrafo, eu obrigatoriamente vou ter que, além do 1,5, multiplicar a minha carga por 1,15. Se você não faz isso, você não está obedecendo a base de certificação. Eu acho que isso até foi um comentário em um dos vídeos. Não sei se foi do engenheiro Tainan ou do engenheiro Cris, que ele comentou sobre isso também. Acho que foi do engenheiro Cris, sobre essa questão da importância da base de certificação. E eu lembro dele até ter comentado sobre essa questão do fit factor aqui. Depois vocês veem isso direitinho. O que a gente, na verdade, aqui vai agora resumir é justamente essas junções aqui relacionadas às grandes montagens. Mas, na verdade, assim, o nosso produto todo é feito de chapa, perfis e tubos, que são juntados por meio de prendedores e junções, parafusos e rebites, parafusos removíveis e rebites permanentes, caracterizando submontagens. Essas submontagens novamente são juntadas, gerando as grandes montagens que são juntadas e formando aí o nosso produto aeronáutico. Então é um tópico super importante. Dentro dessa lógica que a gente vem comentando no nosso curso, é claro que esse tipo de condição ele tem que apontar para uma possibilidade de inspeção, reparo e reposição. Então, como eu comentei, a gente vai falar agora um pouquinho resumidamente, sobre esses elementos de junção básicos, junção asa-fuselagem,
junção empenagem e fuselagem, né, a junção entre segmentos da fuselagem, transversal e longitudinal. As funções das junções, né, são suportar as cargas transferidas das asas para a fuselagem, suportar as cargas transferidas das empenagens para a fuselagem, isso aqui a gente já até comentou, né, suportar as cargas transferidas entre os segmentos de fuselagem. Tá? A primeira junção, né, que é a junção asa-fuselagem, do tipo stub, né, wing stub ou a caixa de torção, né, torque box, conectar as duas semiasas com a fuselagem central, ou seja, é a região mais rígida da aeronave. Em alguns casos, armazena também um combustível, que é o caso do stub molhado. Em outros casos, o stub é utilizado como ancoramento do esqui para o pouso forçado. Então, a gente tem aqui os elementos estruturais, né, que me caracterizam, né, esse tipo, né, de junção, né, com os elementos estruturais clássicos do que a gente vem comentando. Né? Longarina, revestimento, nevura, reforçador, né, e assim vai. Né? As bulkheads, né, são as mesmas, né, são os mesmos, né, os mesmos elementos estruturais que caracterizam aqui também esse tipo, né, de estrutura, tipo de junção. Aqui ele vai destacar um pouquinho esses elementos estruturais, então eu tenho o skin, né, os tipos de material que, na verdade, geralmente caracterizam o skin, né, do stub, com reforçadores, longarinas, né, nevuras desse alumínio aqui e prendedores, parafusos rebites. Aqui eu tenho, na verdade, um modelo de elementos finitos dessa junção, né, do stub. Aqui a gente destaca a questão da fixação de parafusos, né, uma cravação da fuselagem no stub, empregando parafusos e rebites altamente resistentes. Isso daqui está lá na tabela, eu acho, naquela tabelinha que eu mostrei para vocês no início aqui desse vídeo, bem como fittings, né, que são suportes de fixação, né, em alumínio, né, dessa nomenclatura e dessa nomenclatura aqui. Cravação na asa no wing stub, empregando parafusos altamente resistentes. Então a gente tem aqui um perfil de design clássico, né, dessa situação, né, são vários elementos aqui que a gente tem, né, o reforçador, numa fitting, né, a fitting associado num splice. Então, veja que as ligações elas não são feitas, por exemplo, diretamente skin a skin. Eu tenho esses elementos aqui de fixação, né, esse fitting, esse outro suporte aqui, né, de ligação, né, que é essa splice. Isso são elementos de design, né, o projeto foi evoluindo e aí a gente tem, né, vamos dizer assim, elementos de fadiga, né, ou seja, esses outros elementos de ligação eles apareceram, né, por conta, né, da prevenção do combate, né, a questão das trincas por fadiga. E é uma das justificativas, né, para a gente, por exemplo, não ligar skin a skin direto, né? Tá? Então, mas isso daqui é uma evolução, né, do projeto. A junção asa-fuselagem ainda, né, a questão da fixação, né, com parafusos, cravação na asa, no wing stub, com emprego de pré-torque especificado, né? Aqui ele está mostrando aqui essa situação também, né, com esse tipo de ligação. A fixação, né, com barras de ligação, que são esses links. Eu acho que na bibliografia que a gente também está utilizando aqui no curso, ele me mostra aqui a aplicação desse tipo de estrutura de link, né, barra de treliça. Né, eu acho que está logo no início, né, dos primeiros capítulos, ele fala, né, olha, muito cuidado, né, que muitas vezes a gente acha que a teoria, né, estrutural treliçada ela foi abandonada, né, no projeto mais contemporâneo de avião, e não, né, aqui, ó, por exemplo, nessa situação a gente tem essas barras, né, esses links aqui que são barras sobre força normal, né.
e travamento das barras através de olhares, lugs, né, que a gente também vai, de alguma forma, estudar aqui no nosso curso, né, especificamente nesse tópico. Em relação às lugs, a gente tem aqui algumas configurações, né, e aí a condição de projeto clássica, né, me mostrando, né, a situação de difícil montagem, distribuição de carga ruim, custo baixo de usinagem, essa situação B aqui, fácil montagem, distribuição de carga aceitável, custo moderado de usinagem, e essa situação C aqui, fácil montagem, distribuição de carga excelente e custo elevado de usinagem. E aí no momento síncrono a gente pode discutir essas questões aqui, ou podemos colocar para debater, né, o porquê de cada uma dessa situação aqui, né, ser de difícil, fácil montagem, né, distribuição de carga ruim, aceitável e excelente, e assim por diante. Temos agora uma outra junção, que é a junção fuselagem-empenagem horizontal, né, geralmente ajustável, permitindo a mudança do ângulo de trimagem, sem movimentar o profundor, buscando assim maximizar o desempenho aerodinâmico. As articulações entre a fuselagem e a empenagem devem ser projetadas segundo o conceito de falha segura, considerando a falha em voo ou o emperramento. E aí ele me mostra, né, um modelo aqui de elementos finitos, né, a empenagem horizontal, as longarinas de ligação, região de junção com a fuselagem, ele destaca aqui, ó, né, nervura de ligação. Né, aqui a gente tem as seções aqui definidas numa planta, né, clássica de projeto. Que nós temos outros elementos, por exemplo, os elementos de barra de ligação, o suporte para as articulações, tá? O conceito de falha segura aqui, né, destacando aqui uma quantidade, né, X de longarinas, aqui no caso no mínimo 3. E as longarinas, elas transpassam, né, elas são integradas à estrutura de fuselagem. E aí ele destaca também a questão, né, de longarinas de ligação, nervuras de ligação e os elementos estruturais aqui, né, a anatomia completa, né, dessa empenagem vertical, no sentido aqui do nosso tópico, né, de junção, destacando aqui a região, né, de junção com a fuselagem, a vertical que a gente viu e a horizontal anterior, tá? Continuando aqui a questão da junção entre os segmentos de fuselagem, a gente vai ver aí essas splices aí, esses elementos, né, porque a gente não faz a ligação direta, né, skin de fuselagem, né, a gente vai ter esses elementos aí, né, que são as splices, são essas chapas de ligação aí, né, como eu falei, né, esse tipo de design ele vem justamente na condição de combater, né, a questão de trinca, né, por fadiga, não é? Ou seja, você evitar a propagação, não é, direta de uma área para outra, você tendo um elemento aí de transição, né, para, né, reter essa propagação. Então, é isso aqui que ele me mostra, tá vendo? Né, eu tenho a skin, ela não é grudada diretamente, ela não é juntada diretamente na outra skin, né? A gente tem, né, esses elementos internos aqui de ligação, tá? Ligação transversal, né? E a ligação longitudinal, tá? Que ele me mostra, tá? E no próximo vídeo a gente continua com esse tópico, destacando mais a questão dos tipos de esforços. A gente vai fazer também uma revisitação dos modos de falha geral e depois se concentrar, né, nos modos de falha básico, nas condições de junção que a gente vai apresentar aqui no curso, tá? Então, até o próximo vídeo.